No primeiro capítulo do livro de Gênesis, a Bíblia relata como Deus criou o mundo. Tudo começa com o caos, onde não havia nada além de escuridão e vazio. Então Deus começa o processo de criação. No primeiro dia, Deus faz surgir a luz separando-a das trevas e criando o dia e a noite. No segundo dia, Ele organiza as águas, criando o céu para separar as águas, de cima das águas de baixo. No terceiro dia, as águas são reunidas formando os mares e a terra seca aparece. Deus também faz a terra produzir vegetação, plantas e árvores, cada uma com seus próprios frutos e sementes. No quarto dia, Deus cria os corpos celestes, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Eles serviriam para marcar o tempo como dias, anos e estações. No quinto dia, Deus cria os seres vivos dos mares e os pássaros que voam pelos céus, abençoando-os para que se multipliquem. No sexto dia, Ele cria os animais terrestres. Finalmente cria o ser humano feito à sua imagem e semelhança. Deus dá ao homem e à mulher o domínio sobre toda a criação, abençoando-os e instruindo-os a se multiplicarem e governarem a terra e os animais. No sétimo dia Deus descansa de toda a obra da criação e abençoa esse dia tornando sagrado. Assim o mundo e tudo que é nele foi criado em 6 dias e no sétimo Deus contemplou sua obra e descansou. Depois de 6 dias de trabalho, Deus terminou a criação do céu, da terra e de tudo que existe. No sétimo dia, Ele completou sua obra e descansou. Por isso, Deus abençoou esse dia e o separou como especial, pois foi quando descansou de toda a criação. Quando o Senhor Deus criou tudo, ainda não havia brotado planta alguma nem caído chuva, e ninguém trabalhava a terra. Um vapor, no entanto, subia do chão e regava todo o solo. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivo. Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia criado. No jardim, Ele fez crescer todo tipo de árvore bonita e com frutos bons para comer. No meio do jardim, havia 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim e se dividia em 4 braços. O Pison, que cercava a terra de Havilá, onde havia ouro puro, resina boa e pedras preciosas. O Gion, que cercava a terra de Cuxi. O Tigre, que corria para o leste da Assíria. E o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. E deu uma ordem: o homem podia comer do fruto de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse dela, morreria. Depois, Deus disse que não era bom o homem estar sozinho. Então decidiu fazer alguém que o ajudasse e fosse sua companheira. Deus formou todos os animais da terra e aves do céu e os levou até o homem para que ele os nomeasse. O homem deu nome a todos, aves, animais domésticos e selvagens, mas não encontrou nenhum que fosse sua parceira ideal. Então Deus fez o homem cair em sono profundo, tirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Com a costela, Deus formou a mulher e a levou até o homem. O homem exclamou: Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa, e os dois se tornam um só. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não sentiam vergonha. A serpente, que era o animal mais astuto de todos, aproxima-se de Eva e pergunta se Deus realmente havia dito que eles não podiam comer de nenhuma árvore do jardim. Eva responde que podiam comer dos frutos de todas as árvores, exceto do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Deus havia dito que, se comessem ou tocassem no fruto dessa árvore, morreriam. A serpente então contradiz o que Deus disse e afirma que eles não morreriam. Ela diz que, na verdade, ao comerem o fruto, seus olhos seriam abertos e eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olha para o fruto, vê que é atraente, bom para comer e desejável para adquirir sabedoria. Assim ela pega o fruto, come e também dá a Adão que estava com ela, e ele come. Logo depois os olhos de ambos se abrem e eles percebem que estão nus. Tomados pela vergonha, costuram folhas de figueira para cobrir suas partes íntimas. Em seguida,
Ouvem a voz de Deus no jardim, caminhando ao entardecer. Com medo, Adão e Eva se escondem entre as árvores. Deus chama por Adão e pergunta onde ele está. Adão responde que ouviu a voz de Deus, teve medo porque estava nu e por isso se escondeu. Deus pergunta quem contou que ele estava nu e se ele comeu do fruto proibido. Adão responde culpando Eva, dizendo que foi ela quem lhe deu o fruto. Quando Deus pergunta a Eva o que aconteceu, ela culpa a serpente dizendo que foi enganada. Deus, então, pronuncia maldições como consequência da desobediência. Ele amaldiçoa a serpente, dizendo que ela rastejará sobre o ventre e que haverá inimizade entre ela e a mulher, e entre sua descendência e a descendência da mulher. Para Eva, Deus diz que ela sofrerá dores ao dar à luz e que terá desejo pelo marido, que a governará. Para Adão Deus diz que, por sua causa, a terra será amaldiçoada e ele terá que trabalhar arduamente para dela tirar o sustento até o fim de sua vida, até que volte ao pó de onde veio. Após isso, Deus faz roupas de peles para Adão e Eva se vestirem. Então ele diz que o homem agora conhece o bem e o mal, e para que ele não tome também do fruto da árvore da vida e eternamente, Deus os expulsa do jardim do Éden. Para guardar o caminho da árvore da vida, ele coloca querubins e uma espada flamejante que se movia ao redor. O capítulo 4 de Gênesis começa contando a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim era agricultor, cultivava a terra, enquanto Abel era pastor, cuidava de ovelhas. Certo dia, os dois decidiram oferecer sacrifícios a Deus. Caim trouxe parte de sua colheita e Abel trouxe as melhores partes de um cordeiro do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel com agrado, mas rejeitou a de Caim, o que fez Caim ficar muito irritado. Deus percebeu a raiva de Caim e o advertiu, dizendo que ele deveria ter cuidado, pois o pecado estava à sua porta e ele precisava dominá-lo. No entanto, Caim ignorou o aviso, chamou Abel para o campo, lá matou seu irmão. Depois disso, Deus perguntou a Caim onde estava Abel. Caim respondeu de maneira desafiadora dizendo: Eu sou responsável por meu irmão? Então Deus revelou que o sangue de Abel estava clamando da terra por justiça e condenou Caim pelo assassinato. Como consequência, Caim foi amaldiçoado, a terra que ele cultivava não produziria mais para ele e ele seria um fugitivo e errante pelo mundo. Caim ficou assustado e disse que, por ser fugitivo, qualquer um que o encontrasse poderia matá-lo. Deus então colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse, e decretou que se alguém o fizesse, seria vingado 7 vezes mais. Caim saiu da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Ele teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho. O capítulo segue mencionando os descendentes de Caim, destacando Lameque, que teve 2 esposas e, em certo momento, confessou ter matado um homem afirmando que se a vingança de Caim fosse 7 vezes a sua seria 70 vezes 7. No final do capítulo, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Ele seria um antecessor de Enos. Sete foi considerado uma nova esperança, pois através dele a humanidade continuaria. Foi nessa época que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esse capítulo trata da tragédia do primeiro assassinato, as consequências do pecado, e também do início da vida em sociedade e da busca por Deus. O capítulo 5 de Gênesis apresenta a genealogia de Adão até Noé, destacando a criação da humanidade e as gerações que surgiram depois. Ele começa reafirmando que Deus criou o ser humano à sua imagem, tanto homem quanto mulher, e os abençoou, chamando-os de humanidade. A partir de Adão, a linhagem continua com o nascimento de Sete, e assim se seguem os seus descendentes. Adão, o primeiro homem, teve Sete aos 130 anos, e depois de Sete, ele viveu mais 800 anos, gerando outros filhos e filhas, até completar 930 anos, quando faleceu. Sete, por sua vez, aos 105 anos teve um filho chamado Enos. Sete viveu mais 807 anos e morreu aos 912 anos. Enos, aos 90 anos, gerou Cainã, e após seu nascimento, viveu mais 815 anos, chegando à idade de 905 anos. Cainã, quando tinha 70 anos, teve um filho chamado Maalalel, e depois viveu mais 840 anos, falecendo aos 910 anos.
Maalalel, com 65 anos, foi pai de Jared. Ele viveu mais 830 anos após o nascimento de Jared e morreu com 895 anos. Jared, por sua vez, teve um filho, Enoque, aos 162 anos, e depois viveu mais 800 anos, até morrer aos 962 anos. Enoque é uma figura especial neste capítulo. Ele gerou Matusalém aos 65 anos e viveu uma vida próxima de Deus, de modo que, ao longo de 300 anos, andou com Deus e não experimentou a morte comum. Em vez disso, foi levado por Deus, desaparecendo da terra aos 365 anos de idade. Matusalém, o homem mais longevo, teve Lameque aos 187 anos, e depois disso, viveu mais 782 anos, atingindo a incrível idade de 969 anos antes de morrer. Lameque, aos 182 anos, foi pai de Noé, dizendo que ele traria alívio em meio à dificuldade causada pela maldição sobre a terra. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos, morrendo aos 777 anos. O capítulo se encerra com Noé, que aos 500 anos de idade se tornou pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses filhos desempenharão papéis importantes nos eventos que ocorrerão após o dilúvio. Esta genealogia destaca a continuidade da raça humana desde Adão até Noé, e a introdução de Noé prepara o cenário para a grande mudança que ocorrerá com o dilúvio. O capítulo 6 de Gênesis descreve a corrupção da humanidade, a decisão de Deus de trazer um grande dilúvio para destruir toda a vida na terra e as instruções dadas a Noé para salvar sua família e os animais. Com o passar do tempo, a humanidade começou a se multiplicar na terra, e as filhas dos homens nasceram em grande número. Os filhos de Deus, entendidos por alguns como anjos ou descendentes de Sete, o filho de Adão, perceberam que as filhas dos homens eram belas e começaram a se casar com elas. Diante dessa situação, Deus limitou o tempo de vida dos seres humanos a 120 anos, pois via a corrupção que estava aumentando. Além disso, a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens trouxe ao mundo uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim, seres poderosos e de renome, que viviam na terra naquela época e também depois. Deus observou o que estava acontecendo e viu que a maldade da humanidade havia alcançado um ponto extremo. Os pensamentos das pessoas eram constantemente maus, e suas intenções e ações eram corrompidas. Isso causou grande tristeza a Deus, a ponto de ele lamentar ter criado o ser humano. Deus decidiu, então, que destruiria toda a vida na terra, incluindo não apenas os seres humanos, mas também os animais, as aves e todos os seres que vivem e respiram. No entanto, entre todos os seres humanos, Noé se destacava como um homem justo. Ele era íntegro em sua geração e andava com Deus. Por isso, Noé foi escolhido por Deus para ser o único a escapar da destruição iminente. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava completamente corrompida diante de Deus, cheia de violência e injustiça. A maldade havia contaminado toda a criação. Deus revelou a Noé que estava prestes a destruir toda a carne, pois a terra estava cheia de violência por causa dos seres humanos. O Criador decidiu acabar com tudo que vivia sobre a terra. Deus então deu a Noé uma série de instruções precisas para construir uma arca, uma grande embarcação que seria capaz de proteger Noé, sua família e os animais durante o dilúvio. A arca deveria ser feita de madeira de cipreste, ou gofer, e ele deveria cobri-la com betume por dentro e por fora para torná-la impermeável. As dimensões da arca deveriam ser 300 covados de comprimento, cerca de 135 metros. 50 covados de largura, aproximadamente 22,5 metros. 30 covados de altura, cerca de 13,5 metros. A arca deveria ter 3 níveis ou andares, uma janela, ou abertura, no topo para ventilação, e uma única porta lateral pela qual entrariam Noé, sua família e os animais. Deus anunciou a Noé que traria sobre a terra um grande dilúvio que destruiria toda a vida sob os céus, tudo que tivesse fôlego de vida. Contudo, Deus faria uma aliança com Noé, garantindo que ele, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dele seriam salvos. Além disso, Deus ordenou que Noé levasse para dentro da arca um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que eles pudessem se reproduzir após o dilúvio.
Ele deveria também armazenar todo tipo de alimento necessário para sustentar tanto sua família quanto os animais durante o tempo que passariam na arca. Por fim, o texto destaca que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Ele seguiu exatamente as instruções recebidas e se preparou para a chegada do dilúvio, demonstrando sua fé e obediência à vontade divina. Esse capítulo mostra como Deus se entristeceu com a maldade da humanidade, mas escolheu Noé para ser o instrumento de preservação da vida. Ele deu a Noé a responsabilidade de construir a arca e de cuidar dos animais, e Noé agiu com total fidelidade às ordens divinas. No capítulo 7 do livro de Gênesis, a narrativa do dilúvio começa com Deus dando instruções detalhadas a Noé sobre os preparativos finais antes do grande evento que devastaria toda a terra. Deus, observando a corrupção generalizada e a maldade dos seres humanos, decidiu trazer um dilúvio que destruiria todos os seres vivos, mas poupou Noé por ser um homem justo e íntegro. Ele confiou a Noé a tarefa de salvar sua própria família e os animais, para garantir a sobrevivência das espécies. Deus ordena que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas entrem na arca. Ele também o instrui a levar 7 pares de cada espécie de animais puros, aqueles considerados aptos para o sacrifício, e um par de cada espécie de animais impuros. Além disso, Noé deveria garantir a presença de aves, levando também 7 pares de cada espécie. Deus enfatiza que, após 7 dias, faria chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, um dilúvio que varreria todo ser vivente que respirava, e que o único meio de sobrevivência seria dentro da arca. Noé, seguindo todas as ordens de Deus sem hesitação, reúne sua família e os animais, conforme indicado. A descrição das espécies é minuciosa. Entra um casal de cada tipo de criatura, macho e fêmea, de acordo com sua espécie, para assegurar que a reprodução pudesse acontecer depois do dilúvio. Depois de 7 dias, conforme anunciado, as chuvas começam. As fontes do grande abismo se rompem, ou seja, as águas subterrâneas começam a jorrar violentamente, enquanto as comportas do céu se abrem, inundando a terra com uma torrente contínua de água. A chuva cai ininterruptamente por 40 dias e 40 noites, aumentando as águas até o ponto em que elas cobrem todas as montanhas, inclusive os picos mais elevados. A arca, construída conforme as instruções divinas, flutua sobre as águas, sendo o único refúgio seguro em meio à devastação. Durante esse tempo, toda a vida fora da arca perece, os seres humanos, os animais terrestres, as aves e todas as criaturas que dependiam da terra seca para sobreviver. O texto sublinha que todo ser que respirava pelas narinas foi exterminado. A destruição é completa, e nada que estivesse fora da arca sobrevive ao dilúvio. As águas continuam a prevalecer sobre a terra por um período de 150 dias, mantendo tudo submerso e sem sinal de terra firme. Durante esse tempo, a arca permanece flutuando nas águas que cobrem todo o planeta. Assim, Noé, sua família e os animais são preservados, aguardando o fim do dilúvio e o início de uma nova fase na história da humanidade e da criação. O capítulo conclui com a terra inteiramente submersa, e os seres vivos que habitavam o planeta antes do dilúvio reduzidos aos que se encontravam na arca, simbolizando um reinício da criação após o julgamento divino. O capítulo 8 de Gênesis descreve o que ocorre depois do dilúvio, quando Deus faz com que as águas comecem a baixar e Noé e sua família aguardam um momento seguro para deixar a arca. Esse capítulo traz o final da história do dilúvio, a saída dos sobreviventes da arca, e a renovação da aliança entre Deus e a humanidade. No início do capítulo, Deus lembra-se de Noé e de todos os seres vivos na arca. Ele envia um vento sobre a terra, e as águas começam a diminuir gradativamente. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecham, e a chuva cessa. Passados 150 dias desde o início do dilúvio, as águas diminuem o suficiente para que a arca repouse sobre os montes de Ararat no 7º mês. Mesmo com a estabilização da arca, as águas continuam a baixar lentamente, e, ao fim de 3 meses, as montanhas começam a aparecer. Após 40 dias desde que os picos das montanhas são visíveis, Noé abre uma janela da arca e solta um corvo, que sai e voa de um lado para o outro, não encontrando um lugar para pousar. Em seguida, Noé decide enviar uma pomba para avaliar a condição da terra. A pomba, no entanto, não encontra onde pousar,
pois as águas ainda cobrem a superfície, e retorna à arca. Noé espera mais 7 dias e solta a pomba novamente. Desta vez, ela volta ao anoitecer com uma folha nova de oliveira no bico, sinalizando que as águas haviam abaixado o suficiente para revelar a vegetação. Noé espera mais 7 dias e solta a pomba pela terceira vez. Ela não retorna, indicando que a terra já estava habitável. Finalmente, Noé remove a cobertura da arca e vê que a terra está seca. No primeiro dia do primeiro mês do ano seguinte ao dilúvio, a superfície da terra está livre das águas. Deus, então, dá a ordem para que Noé, sua família e todos os animais saiam da arca e voltem a povoar a terra. Noé obedece, e ao sair, constrói um altar e oferece sacrifícios em gratidão a Deus com alguns dos animais puros. Deus aprecia o sacrifício, em resposta, decide que nunca mais amaldiçoará a terra por causa da humanidade, apesar da tendência humana ao pecado. Ele promete também que jamais destruirá novamente todos os seres vivos como fez com o dilúvio. Deus encerra essa aliança com a promessa de que, enquanto durar a terra, as estações do ano, o ciclo dos dias e noites, o frio e o calor continuarão existindo. Esse é um momento de restauração e de renovação da criação, onde Deus reafirma sua aliança e o compromisso com a continuidade da vida e da ordem natural. O capítulo 9 do livro de Gênesis é uma continuação da história de Noé e trata dos eventos que ocorrem após o fim do dilúvio, abordando temas como a bênção de Deus sobre Noé e seus filhos, a aliança divina com toda a criação e um incidente envolvendo Noé e sua família. Depois que as águas do dilúvio baixaram e Noé saiu da arca com sua família e os animais, Deus abençoa Noé e seus filhos, instruindo-os a serem férteis, multiplicarem-se e preencherem a terra. Deus concede a eles a missão de repovoar o mundo e estabelece uma nova relação entre os seres humanos e os animais. Deus declara que o temor e o respeito pelos humanos estarão sobre todos os seres vivos, incluindo aves, animais e peixes. Eles seriam agora entregues em poder do homem, significando que a humanidade tem autoridade sobre eles. Esse domínio, entretanto, vem com novas permissões e restrições. Diferentemente das instruções anteriores, Deus agora permite que a humanidade consuma carne. Até aquele momento, parece que os seres humanos eram vegetarianos, mas Deus lhes concede permissão para comer qualquer animal, assim como havia permitido o consumo de plantas. No entanto, há uma restrição: eles não devem comer a carne que ainda tenha o sangue, pois o sangue representa a vida. Essa proibição de consumir o sangue se torna uma regra fundamental, simbolizando o respeito pela vida. Mais tarde, esse conceito se torna uma parte importante das leis e rituais hebraicos. Deus continua com um mandamento sobre a santidade da vida humana. Ele decreta que o sangue de uma pessoa que for derramado deve ser responsabilizado. De quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esse versículo destaca que a vida humana é sagrada, uma vez que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Dessa forma, a violência contra uma pessoa exige uma resposta de justiça. A ênfase na responsabilidade pelo derramamento de sangue estabelece o valor da vida e a ideia de justiça. Em seguida, Deus declara que ele estabelecerá uma aliança com Noé, com seus descendentes e com todos os seres vivos. Ele promete que nunca mais destruirá a terra e os seres vivos com um dilúvio. Para formalizar essa promessa, Deus coloca o arco-íris nas nuvens como sinal visível dessa aliança. O arco-íris servirá como um lembrete tanto para Deus quanto para a humanidade da promessa de que ele nunca mais enviará um dilúvio para destruir toda a terra. Toda vez que o arco-íris aparecer, Deus se lembrará da aliança com todos os seres vivos, e essa visão será um símbolo de paz e esperança para a humanidade. Após esse pacto com Deus, Noé começa a cultivar a terra e planta uma vinha. Ele produz vinho, bebe e acaba ficando embriagado, deitando-se no dentro de sua tenda. Cã, um dos 3 filhos de Noé, vê seu pai nessa condição, ao invés de cobri-lo ou agir discretamente, sai para contar o ocorrido aos seus irmãos, Sem e Jafé. Sem e Jafé, ao ouvirem sobre a situação, tomam um manto, colocam-no sobre seus ombros e entram de costas na tenda para cobrir seu pai sem olhar para ele, demonstrando respeito.
Quando Noé acorda e descobre o que Cã fez, ele fica indignado e amaldiçoa Canaã, filho de Cã, declarando que ele será servo dos servos de seus irmãos. Noé então abençoa Sem e Jafé, prevendo que Deus será o Deus de Sem e que Jafé prosperará e habitará junto a Sem. O capítulo conclui mencionando que Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, chegando à idade de 950 anos, e então morreu. Assim, encerra-se a história de Noé, o homem justo que sobreviveu ao dilúvio e se tornou o pai da nova humanidade. O capítulo 10 do livro de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações, um registro das gerações que descendem dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e um mapeamento dos povos e territórios que surgiram a partir deles. Este capítulo é uma genealogia detalhada que revela como as famílias de Noé se espalharam pela terra após o dilúvio e deu origem a várias nações. O primeiro grupo de descendentes mencionados é o de Jafé. Jafé é considerado o antepassado de muitos dos povos que habitariam regiões ao norte e ao oeste do Oriente Médio, incluindo áreas da Europa e da Ásia. Seus filhos incluem Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. A seguir, os filhos de Gomer são mencionados, Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã, outro filho de Jafé, são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Esses descendentes de Jafé teriam se estabelecido em regiões costeiras e ilhas, formando nações e espalhando-se ao longo das costas. O texto menciona que, a partir dessas famílias, surgiram vários povos com suas próprias línguas, terras e identidades culturais. O próximo grupo é o dos descendentes de Cã. Cã é associado aos povos que ocupariam a região de Canaã, África e partes do Oriente Médio. Seus filhos são Cuxi, Misraim, Egito, Put e Canaã. Cada um dos filhos de Cã deu origem a diferentes povos. Cuxi gerou filhos que incluem Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Raamá, por sua vez, teve 2 filhos, Sabá e Dedã. Além disso, é dito que Cuxi foi o antepassado de Nimrod, um personagem importante. Nimrod é descrito como o primeiro homem poderoso na terra e um poderoso caçador diante do Senhor. Ele é associado a vários reinos iniciais, incluindo Babel, Ereque, Acade e Cauné, que se situam na terra de Sinar, região que mais tarde seria a Babilônia. A tradição o vê como um grande líder e fundador de cidades e civilizações na Mesopotâmia. Misraim, ou Egito, é associado aos seguintes povos: Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e Caftoritas. Desses grupos, os Casluítas são mencionados como ancestrais dos filisteus. Canaã, outro filho de Cã, é o ancestral dos Sidônios, o primeiro filho de Canaã, e dos Hititas, e de outros povos como Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Esses povos se espalharam e formaram nações em diferentes regiões. Canaã, em particular, ocupou terras que mais tarde se tornariam de grande significado para os israelitas, incluindo a futura terra prometida. Por último, a genealogia detalha os descendentes de Sem, que é descrito como o antepassado de todos os filhos de Eber, nome do qual se deriva o termo hebreu. Sem é também o filho mais velho de Noé. Seus filhos incluem Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Cada filho de Sem deu origem a grupos que se estabeleceram em várias regiões. Arã teve os filhos Uz, Jéter e Mas. Arfaxade gerou Selá, que por sua vez gerou Eber. Eber teve 2 filhos, Peleg. Durante a vida de Peleg, a terra foi dividida, e Joctã. Joctã, irmão de Peleg, teve vários filhos que incluem Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Esses descendentes de Joctã se espalharam por uma vasta área, desde a Mesopotâmia até a Arábia. A narrativa indica que, a partir de Sem e seus descendentes, surgiram muitos dos povos que habitariam o Oriente Médio, incluindo os ancestrais dos hebreus. O capítulo conclui enfatizando que essas são as famílias que descendem de Noé, divididas conforme suas genealogias e nações, e que a terra foi povoada por essas nações após o dilúvio. Cada um dos 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem,
deu origem a diferentes grupos, línguas e territórios. O capítulo 10 de Gênesis, embora seja uma genealogia, é considerado importante pois mostra a diversidade da humanidade e a maneira como os povos se espalharam pelo mundo. A tabela das nações reflete o entendimento da época sobre as origens das diferentes culturas e territórios conhecidos, e estabelece o contexto para as futuras histórias do povo de Israel. O capítulo 11 de Gênesis começa relatando que, depois do dilúvio, toda a humanidade falava a mesma língua e se comunicava facilmente. Em certo momento, as pessoas migraram e se estabeleceram em uma vasta planície na região de Sinar, antiga Mesopotâmia. Lá, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu, com o objetivo de fazerem um nome para si mesmos e evitar que se espalhassem pela terra. Essa decisão simbolizava o orgulho e a ambição de um povo que buscava sua própria grandeza, colocando-se à altura de Deus. Para construir a cidade e a torre, o povo usou tijolos de barro e os uniu com betume, um tipo de argamassa resistente. Porém, ao ver essa obra, Deus percebeu que, com uma única língua e propósito, os seres humanos poderiam tentar alcançar qualquer objetivo sem limites. Então, para evitar que a humanidade se perdesse em suas próprias ambições e se afastasse dele, Deus decidiu intervir. Deus confundiu a linguagem das pessoas, tornando-as incapazes de se entender. Com a comunicação interrompida, os grupos começaram a se dispersar em direções diferentes, espalhando-se por várias partes do mundo. O lugar foi chamado de Babel, nome que lembra o verbo hebraico balal, que significa confundir, porque foi ali que Deus confundiu a linguagem de todos. Esse evento marcou a origem da diversidade linguística e cultural. Depois da história de Babel, o texto apresenta uma genealogia de Sem até Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. A linhagem começa com Sem, filho de Noé, e passa por várias gerações, incluindo Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, e finalmente Terá. Terá é o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã, filho de Terá, morreu jovem na cidade de Ur, na Caldeia, e deixou um filho chamado Ló. Depois disso, Terá decidiu partir de Ur com Abrão, sua nora Sarai, esposa de Abrão, e seu neto Ló. Eles partiram com a intenção de chegar à terra de Canaã, mas acabaram se estabelecendo temporariamente em Harã, onde Terá passou o restante de sua vida e morreu. Esse capítulo não apenas explica a origem das diferentes línguas e culturas no mundo, mas também conecta a história das gerações de Noé à figura de Abrão, um personagem que será central na narrativa bíblica como patriarca do povo de Israel e com quem Deus estabelecerá uma nova aliança. O capítulo 12 de Gênesis é um marco na narrativa bíblica, pois introduz a figura de Abrão, mais tarde chamado Abraão, e a aliança que Deus estabelece com ele, dando início à história do povo de Israel. O capítulo começa com Deus falando diretamente a Abrão, dando-lhe uma ordem e uma promessa. Deus pede que Abrão deixe sua terra natal, sua parentela e a casa de seu pai, e vá para uma terra que ele lhe mostrará. Essa terra será posteriormente identificada como Canaã. Deus faz uma série de promessas a Abrão. Deus promete que Abrão se tornará o patriarca de uma grande linhagem, mesmo que ele ainda não tenha filhos. 2. Deus promete prosperidade e fama a Abrão, mas com o objetivo de que ele seja uma bênção para outros. 3. Deus se compromete a proteger Abrão e recompensar aqueles que o tratam bem. 4. Por meio de Abrão todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa aponta para a abrangência universal do plano de Deus, pois Abrão se tornará um canal de bênçãos para toda a humanidade. Abrão obedece à ordem de Deus com fé. Ele parte de Harã, onde vivia, aos 75 anos, levando sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, servos e rebanhos. Eles viajam em direção à terra de Canaã, uma região habitada pelos cananeus. Ao chegar, Abrão percorre a terra até o local de Siquém, próximo ao carvalho de Moré. Ali, Deus aparece novamente a Abrão e reafirma sua promessa, dizendo: "Darei esta terra aos seus descendentes." Abrão, em resposta, constrói um altar naquele lugar, demonstrando sua fé e gratidão. Depois, Abrão se desloca para outra região, entre as cidades de Betel e Ai, onde arma sua tenda. Ali, ele constrói outro altar e invoca o nome do Senhor,
continuando a expressar sua devoção. Por fim, Abrão segue em direção ao sul, para o Neguebe, uma região árida. Uma grave fome atinge a terra de Canaã, obrigando Abrão a ir para o Egito em busca de sustento. Antes de entrar no Egito, Abrão teme por sua segurança. Ele sabe que sua esposa Sarai é muito bonita e que os egípcios podem matá-lo para ficar com ela. Por isso, Abrão pede a Sarai que diga ser sua irmã, e não sua esposa. Embora isso não fosse completamente falso, Sarai era sua meia-irmã por parte de pai. O pedido revela a estratégia de Abrão para proteger sua vida, mesmo colocando Sarai em uma situação delicada. Ao entrar no Egito, os egípcios realmente percebem a beleza de Sarai e a levam ao conhecimento do faraó. Encantado com Sarai, o faraó a toma para seu palácio, pensando que ela é irmã de Abrão. Como resultado, Abrão é tratado com favor pelo faraó, que lhe dá muitos presentes, incluindo rebanhos, servos e camelôs. Contudo, Deus intervém para proteger Sarai. Ele envia pragas graves sobre o faraó e sua casa, revelando que Sarai é, na verdade, esposa de Abrão. O faraó descobre a verdade e fica indignado com Abrão por ter escondido o relacionamento conjugal. Apesar disso, ele não pune Abrão, mas devolve Sarai e ordena que ele e sua comitiva deixem o Egito imediatamente. Abrão parte do Egito com Sarai, Ló e todos os bens que havia adquirido, demonstrando que, mesmo em meio a desafios e escolhas questionáveis, Deus permaneceu fiel em proteger e abençoar Abrão. Esse capítulo estabelece Abrão como uma figura central na história da salvação e reforça a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. O capítulo 13 de Gênesis relata a continuação da jornada de Abrão, mais tarde chamado Abraão, e sua separação de Ló, seu sobrinho. Ele destaca a fidelidade de Deus a Abrão, sua crescente riqueza e a divisão do território entre ele e Ló. O capítulo também reafirma a promessa divina de dar a terra de Canaã a Abrão e seus descendentes. Abrão deixa o Egito com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e rebanhos que haviam adquirido. Eles viajam para o sul do território, em direção ao Neguebe, e continuam a Canaã. Abrão está agora extremamente rico, possuindo grandes rebanhos de ovelhas e gado, bem como prata e ouro. Ao chegar à região entre Betel e Ai, Abrão retorna ao lugar onde havia anteriormente construído um altar e invoca novamente o nome do Senhor. Esse ato de adoração demonstra sua fidelidade e dependência de Deus. Ló, que também havia se tornado rico em rebanhos e bens, viaja junto com Abrão. Contudo, a terra já não consegue sustentar os dois, pois ambos possuem muitos animais e pastores. Isso resulta em disputas entre os pastores de Abrão e os de Ló. O texto menciona que, naquela época, os cananeus e ferezeus também habitavam a terra, indicando que o espaço era ainda mais limitado. Diante das disputas, Abrão age com sabedoria e generosidade. Ele propõe uma solução pacífica a Ló. Abrão sugere que eles se separem e permite que Ló escolha primeiro a terra onde deseja se estabelecer. Ló escolhe o Vale do Jordão, uma região fértil e bem irrigada, comparada ao Jardim do Éden e às terras do Egito. Ele se estabelece nas cidades próximas ao vale, inclusive em Sodoma, uma cidade conhecida por sua perversidade. Abrão, por sua vez, permanece na terra de Canaã, demonstrando confiança de que Deus cuidaria dele, independentemente da escolha de Ló. Após a separação, Deus fala novamente a Abrão e reafirma sua promessa. Ele ordena que Abrão levante os olhos e olhe para todas as direções, norte, sul, leste e oeste, garantindo que toda a terra que Abrão vê será dada a ele e a seus descendentes para sempre. Deus promete que os descendentes de Abrão serão tão numerosos quanto o pó da terra, impossíveis de serem contados. Essa promessa reforça a aliança de Deus com Abrão, garantindo a prosperidade e a continuidade de sua linhagem. Abrão, em resposta, continua sua jornada em Canaã e arma suas tendas em Hebrom, perto dos carvalhais de Mamre. Ali, ele constrói outro altar ao Senhor, demonstrando sua fé e gratidão. Este capítulo reforça a confiança de Abrão na provisão de Deus e antecipa eventos importantes, como a destruição de Sodoma e Gomorra, onde Ló escolheu morar. Aconteceu envolvendo dois grupos de reis. De um lado estavam 4 reis: Arrafel, de Sinar, Arioque, de Elazar, Quedorlaomer, de Elão, Tidal, de Guim.
Eles lutaram contra 5 reis que governavam cidades na região do Vale de Sidim, perto do Mar Morto: Bera, rei de Sodoma; Birsa, rei de Gomorra; Sinabe, rei de Admá; Semeber, rei de Zebuim; o rei de Belá, também chamada Zoar. Os reis de Sodoma e Gomorra, junto com seus aliados, haviam sido dominados por Quedorlaomer por 12 anos. No 13º ano, esses reis decidiram se rebelar, recusando-se a obedecer e pagar tributos. No ano seguinte, Quedorlaomer e seus aliados reuniram seus exércitos e marcharam pela região, derrotando várias tribos pelo caminho, incluindo os Refães, Zuzins, Emins e Oreus. Depois, atacaram os territórios dos Amalequitas e Amorreus, mostrando seu poder antes de enfrentar os reis rebeldes no Vale de Sidim. Quando os 2 grupos de reis se enfrentaram, os reis de Sodoma, Gomorra e seus aliados foram derrotados. Muitos de seus homens fugiram, caindo em poços de betume no caminho, enquanto outros escaparam para as montanhas. Com a vitória, Quedorlaomer e seus aliados saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando todos os seus bens e suprimentos. Eles também capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que vivia em Sodoma, e levaram tudo o que ele possuía. Um sobrevivente da batalha escapou e foi contar a Abrão, que morava perto dos carvalhais de Manre, o amorreu, aliado de Escol e Aner. Ao ouvir que seu sobrinho Ló havia sido levado, Abrão agiu rapidamente. Ele reuniu 318 homens treinados de sua casa e saiu em perseguição aos invasores. Abrão seguiu o grupo até a região de Dan, no norte, e, durante a noite, dividiu seus homens em grupos para atacar. Com essa estratégia, ele conseguiu derrotar os inimigos, recuperando tudo o que foi roubado. Abrão continuou a persegui-los até Obá, ao norte de Damasco, e trouxe de volta Ló, suas posses e as mulheres e pessoas capturadas. Quando Abrão voltou de sua vitória, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé, também chamado Vale do Rei. Lá, apareceu Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Que o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, abençoe você, Abrão. E louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Em gratidão e reconhecimento, Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que tinha recuperado. O rei de Sodoma, por sua vez, ofereceu a Abrão os bens recuperados, dizendo que ele poderia ficar com tudo, desde que devolvesse as pessoas. Mas Abrão recusou, dizendo: Eu prometo ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não aceitarei nada que seja seu, nem mesmo um fio ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer: Eu enriqueci Abrão. Abrão apenas permitiu que seus aliados, Manre, Escol e Aner, recebessem sua parte pelo apoio na batalha. Este capítulo destaca a coragem de Abrão, que arriscou tudo para salvar Ló, e sua fé em Deus, recusando qualquer ganho que pudesse desviar a glória do Senhor. Também apresenta Melquisedeque como uma figura especial, um rei sacerdote que honrou a vitória de Abrão e foi reconhecido como representante do Deus Altíssimo. O capítulo 15 de Gênesis conta a história de Deus reafirmando suas promessas a Abrão, mais tarde chamado Abraão, e formalizando uma aliança com ele. Após os acontecimentos anteriores, Deus falou a Abrão em uma visão e disse: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu protetor e lhe darei uma grande recompensa. Mas Abrão, preocupado, respondeu: Senhor, de que adianta a recompensa se ainda não tenho filhos? Quem herdará tudo o que tenho será Eliezer, meu servo. Deus respondeu a Abrão, assegurando que seu herdeiro não seria um servo, mas um filho nascido dele mesmo. Em seguida, Deus levou Abrão para fora e pediu que olhasse para o céu. Ele disse: Conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência. Abrão confiou na promessa de Deus, e sua fé foi considerada justa aos olhos do Senhor. Deus também lembrou Abrão de que o havia trazido da terra de Ur para dar a ele e a seus descendentes a terra de Canaã. Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que herdarei esta terra? Então, Deus pediu que Abrão preparasse um sacrifício. Ele deveria trazer uma novilha, uma cabra, um carneiro, cada um com 3 anos, além de uma rolinha e um pombinho. Abrão obedeceu e cortou os animais maiores ao meio, colocando as metades opostas umas às outras. Ele não cortou as aves. Enquanto Abrão esperava,
Aves de rapina tentaram atacar os pedaços dos animais, mas ele as espantou. Quando o sol estava se pondo, Abrão caiu em um sono profundo, e uma sensação de grande temor tomou conta dele. Nesse momento, Deus revelou a Abrão o futuro de sua descendência. Seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles. Lá, serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar, e eles sairão com grandes riquezas. Você, porém, terá uma vida longa e morrerá em paz. Somente depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão para esta terra, porque os pecados dos amorreus ainda não atingiram o limite. Ao anoitecer, algo impressionante aconteceu. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre as metades dos animais. Esse ato representava Deus confirmando sua aliança com Abrão. Deus prometeu que a descendência de Abrão herdaria toda a terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ele também mencionou os povos que habitavam a terra naquele momento, como os quineus, heteus, amorreus e outros. Esse capítulo é um marco importante porque Deus não só reafirma sua promessa de dar descendentes a Abrão, mas também garante que eles terão uma terra própria. A visão do fogo passando entre os sacrifícios simboliza a presença de Deus e o compromisso com suas palavras. O capítulo 16 de Gênesis relata a história de Sarai, futuramente chamada Sara, Abrão, futuramente Abraão, e Agar, mostrando as consequências da tentativa de Sarai de resolver sua infertilidade por conta própria, sem esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. Sarai, a esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, apesar da promessa de Deus de que Abrão teria uma grande descendência. Frustrada com sua infertilidade, ela decidiu tomar uma iniciativa. Sugeriu que Abrão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Naquela época, era comum que uma serva gerasse filhos para sua senhora em casos de infertilidade. Sarai disse a Abrão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Tome Agar como sua esposa. Talvez eu possa ter filhos por meio dela." Abrão concordou com o plano de Sarai, e ele teve relações com Agar. Ela concebeu, mas, quando percebeu que estava grávida, começou a desprezar Sarai. Isso gerou um grande conflito entre as duas mulheres. Sarai ficou muito ressentida e disse a Abrão: "A responsabilidade por esta situação é sua. Eu dei minha serva a você, e agora que ela está grávida, ela me despreza. Que o Senhor julgue entre nós dois." Abrão respondeu: "Sua serva está sob seu controle. Faça com ela o que achar melhor." Então, Sarai começou a tratar Agar com tanta dureza que ela fugiu. Enquanto fugia, Agar parou perto de uma fonte no deserto. Foi ali que o anjo do Senhor a encontrou e perguntou: "Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai?" Agar respondeu: "Estou fugindo da minha senhora Sarai." O anjo disse a ela: "Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Multiplicarei tanto os seus descendentes que eles não poderão ser contados." O anjo também disse: "Você está grávida e terá um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão estará contra todos, e a mão de todos estará contra ele. Ele viverá em conflito com seus parentes." Agar ficou impressionada com a experiência e chamou o Senhor de El-Roi, que significa Deus que me vê, porque sentiu que Deus havia visto o seu sofrimento. A fonte onde isso aconteceu foi chamada de Bir-Lahai-Roi, que significa poço daquele que vive e me vê. Agar voltou para Abrão e Sarai, como o anjo do Senhor havia instruído. Mais tarde, ela deu à luz um filho, e Abrão o chamou de Ismael, conforme o anjo havia ordenado. Naquele momento, Abrão tinha 86 anos de idade. Esse capítulo revela tanto a fraqueza humana, ao tentar resolver problemas pela própria força, quanto a misericórdia de Deus, que cuida de Agar mesmo em meio à sua angústia. Ele também apresenta o início de uma nova linhagem, por meio de Ismael, que teria um papel importante na história futura. O capítulo 17 de Gênesis descreve a renovação da aliança entre Deus e Abrão, destacando promessas importantes, mudanças de nomes e a introdução de um sinal físico como prova do pacto. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva de forma íntegra e obedeça a mim.
Eu confirmarei a minha aliança com você e farei com que sua descendência se multiplique enormemente. Abrão, ao ouvir isso, prostrou-se com o rosto em terra em reverência. Então, Deus continuou falando, afirmando que Abrão se tornaria o pai de muitas nações. Como um símbolo dessa promessa, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Ele garantiu que a aliança seria eterna e que seus descendentes herdariam a terra de Canaã como posse permanente. Deus prometeu ser o Deus de Abraão e de seus descendentes para sempre. Deus disse a Abraão que ele e seus descendentes deveriam cumprir um sinal da aliança. Todos os homens deveriam ser circuncidados. Isso incluiria os filhos nascidos na família e também os servos comprados. A circuncisão deveria ser feita no 8º dia de vida dos meninos. Quem não fosse circuncidado seria excluído da aliança. A circuncisão foi instituída como um ato físico que simbolizava o compromisso com Deus e a fidelidade à sua aliança. Deus também falou sobre Sarai, esposa de Abraão. Ele mudou o nome dela para Sara, que significa princesa, e declarou que ela daria à luz um filho. Mesmo em idade avançada, Sara seria mãe de reis e nações. Abraão ficou surpreso e riu, pois ele tinha quase 100 anos e Sara, 90. Ele pensou consigo mesmo: será possível que eu tenha um filho nessa idade, e que Sara, sendo tão velha, também dê à luz? Abraão sugeriu: que Ismael viva sob tua bênção. Mas Deus respondeu que o filho da promessa seria gerado por Sara e se chamaria Isaque, cujo nome significa ele ri. Deus confirmou que a aliança eterna seria estabelecida com Isaque e seus descendentes. No entanto, ele também prometeu abençoar Ismael, o filho de Abraão com Agar. Deus disse que Ismael seria pai de 12 príncipes e se tornaria uma grande nação, mas a aliança especial continuaria por meio de Isaque. No mesmo dia, Abraão obedeceu às ordens de Deus. Ele circuncidou todos os homens de sua casa, incluindo Ismael, que tinha 13 anos, e também foi circuncidado. Esse ato demonstrou a fé de Abraão e seu compromisso com a aliança estabelecida por Deus. Esse capítulo destaca o compromisso de Deus com sua promessa e a necessidade de obediência de Abraão e seus descendentes. Deus reafirma que ele é fiel, mesmo quando algo parece impossível, suas promessas sempre se cumprem. O capítulo 18 de Gênesis relata a visita divina a Abraão, reafirmando a promessa do nascimento de Isaque e anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, no calor do dia, perto dos carvalhais de Mamre. De repente, ele viu 3 homens em pé perto dele. Reconhecendo algo especial neles, correu ao encontro deles, curvou-se em sinal de respeito e disse: Senhor, se encontrei favor aos teus olhos, não passe sem parar por aqui. Deixe-me trazer água para lavarem os pés e algo para comer, para que possam recuperar as forças antes de continuarem o caminho. Os visitantes concordaram, e Abraão rapidamente preparou uma refeição. Ele pediu que Sara fizesse pães e mandou preparar um novilho macio e suculento. Depois, serviu a comida aos homens junto com coalhada e leite, e ficou de pé perto deles enquanto comiam. Depois de comerem, os visitantes perguntaram: Onde está Sara, sua esposa? Abraão respondeu: Ela está na tenda. Um dos visitantes disse: Voltarei no próximo ano, nesta mesma época, e sua esposa Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa, escondida dentro da tenda. Por ser idosa e já ter passado da idade de ter filhos, ela riu consigo mesma, pensando: Depois de velha, ainda terei esse prazer, sendo que meu marido também é idoso? Mas o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Será que acha impossível que eu cumpra o que prometi? No tempo certo, voltarei, e Sara terá um filho. Assustada, Sara negou ter rido, mas o Senhor disse: Sim, você riu. Os homens se levantaram e olharam na direção de Sodoma. O Senhor decidiu revelar a Abraão seus planos de julgar Sodoma e Gomorra, pois as cidades haviam se tornado extremamente pecaminosas. Ele disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seus pecados são tão graves que descerei para ver se o que tenho ouvido é verdade. Os 2 homens seguiram em direção a Sodoma, enquanto Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão começou a interceder pelas cidades, perguntando: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás? Deus respondeu:
Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles. Abraão continuou insistindo, reduzindo o número gradualmente, 45, 40, 30, 20, por fim, 10. Cada vez, Deus respondeu que pouparia a cidade se houvesse aquele número de justos. Depois dessa conversa, o Senhor partiu, e Abraão voltou para sua tenda. Este capítulo ressalta o caráter acolhedor de Abraão e sua disposição em servir a Deus e aos seus mensageiros. O capítulo 19 do livro de Gênesis narra a destruição de Sodoma e Gomorra, o resgate de Ló e sua família, e as consequências desses eventos. 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, enquanto Ló estava sentado à entrada da cidade. Ao vê-los, Ló levantou-se, inclinou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e disse: Meus senhores, venham para minha casa, passem a noite e lavem os pés. Amanhã cedo, poderão seguir viagem. Os anjos inicialmente recusaram, dizendo que passariam a noite na praça, mas Ló insistiu tanto que eles concordaram. Ló os levou para sua casa e lhes preparou uma refeição simples, incluindo pão sem fermento, e eles comeram. Antes de dormirem, todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló e exigiram: Traga para fora os homens que vieram à sua casa, para que possamos aproveitar. Ló saiu para falar com os homens, fechando a porta atrás de si, disse: Por favor, não cometam essa maldade. Tenho 2 filhas. Vou trazê-las para vocês, e vocês poderão fazer o que quiserem com elas, mas não façam nada a esses homens, porque estão sob a proteção da minha casa. Os homens recusaram e disseram: Saia da nossa frente. Esse homem veio para cá como estrangeiro e agora quer ser juiz sobre nós. Eles começaram a avançar contra Ló e tentaram arrombar a porta. Nesse momento, os anjos puxaram Ló para dentro da casa, fecharam a porta e cegaram os homens do lado de fora, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Os anjos disseram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas? Tire todos daqui, porque vamos destruir este lugar. O clamor contra os seus habitantes é tão grande que o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló saiu para avisar os noivos de suas filhas, dizendo: Saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os genros acharam que ele estava brincando e não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos instaram Ló a sair rapidamente com sua esposa e filhas para que não fossem destruídos com a cidade. Ló, porém, hesitava, então os anjos o agarraram pelas mãos, juntamente com sua esposa e suas filhas, e os conduziram para fora da cidade, pois o Senhor teve misericórdia deles. Ao saírem, os anjos deram uma ordem clara: Fujam para salvar suas vidas. Não olhem para trás nem parem em lugar algum na planície. Fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Ló pediu aos anjos para não fugir para as montanhas, temendo não conseguir chegar a tempo. Ele sugeriu fugir para uma pequena cidade próxima chamada Zoar. Os anjos concordaram e prometeram poupar aquela cidade. Assim que Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, seus habitantes, e toda a vegetação ao redor. Enquanto fugiam, a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem dos anjos, e foi transformada em uma estátua de sal. De longe, Abraão observava e viu a fumaça subindo da terra como a fumaça de uma grande fornalha. Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló, livrando-o do meio da destruição. Após a destruição, Ló deixou Zoar, com medo de permanecer lá, e foi morar em uma caverna nas montanhas com suas 2 filhas. As filhas de Ló estavam preocupadas porque não havia homens por perto para dar continuidade à linhagem da família. Elas planejaram embriagar o pai para terem filhos dele. Na primeira noite, a filha mais velha embebedou Ló e deitou-se com ele sem que ele percebesse. Na noite seguinte, a filha mais nova fez o mesmo. Ambas ficaram grávidas de Ló. A filha mais velha deu à luz Moabe, que se tornou o ancestral dos Moabitas. A filha mais nova deu à luz Ben-Ami, que se tornou o ancestral dos Amonitas. Deus pune os pecados graves de Sodoma e Gomorra, mas demonstra misericórdia ao salvar Ló e sua família. A esposa de Ló é transformada em estátua de sal por desobedecer a ordem de não olhar para trás.
As ações das filhas de Ló mostram a degradação moral resultante das circunstâncias difíceis e do ambiente corrupto em que viviam. Deus poupa Ló por causa de sua aliança com Abraão, demonstrando que suas promessas são fiéis. Abraão, depois de ter deixado o lugar onde estava, viajou para o sul e foi morar em Gerar, uma terra governada pelo rei Abimeleque. Ao chegar ali, Abraão repetiu uma estratégia que já havia usado no Egito. Gênesis 12, ele disse que Sara era sua irmã, temendo que, se dissesse que ela era sua esposa, seria morto para que pudessem tomar Sara. Sara, que era de fato sua meia-irmã, mesmo pai, mas mães diferentes, foi apresentada como tal. Por causa disso, o rei Abimeleque tomou Sara para seu harém, acreditando que ela fosse solteira. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque em um sonho e o advertiu seriamente. Deus disse: Eis que estás para morrer, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abimeleque ficou alarmado, pois não tinha tido relações com Sara. Ele respondeu a Deus em sua defesa, dizendo que era inocente e que não sabia que Sara era casada. Ele argumentou que agiu de boa fé, com base no que Abraão e Sara haviam dito. Deus reconheceu a integridade de Abimeleque e disse: Eu sei que fizeste isso com um coração íntegro, por isso te impedi de pecar contra mim, e não te permiti tocá-la. Deus então ordenou a Abimeleque que devolvesse Sara a Abraão, avisando que Abraão era um profeta e que ele oraria por Abimeleque para que não morresse. Se Abimeleque não obedecesse, ele e toda a sua casa seriam destruídos. Na manhã seguinte, Abimeleque chamou todos os seus servos e contou o que havia acontecido, o que causou grande temor entre eles. Ele então chamou Abraão e o confrontou, perguntando: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino tão grande pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Abimeleque quis entender por que Abraão mentiu e expôs sua casa a tal perigo. Abraão explicou que tinha medo de ser morto, pois acreditava que não havia temor de Deus naquele lugar. Ele também revelou que não mentiu completamente, porque Sara era de fato sua meia-irmã. Abimeleque, reconhecendo o erro, devolveu Sara a Abraão. Ele também deu ovelhas, bois, servos e servas a Abraão, e permitiu que ele morasse em qualquer lugar de sua terra. Além disso, Abimeleque deu a Abraão 1000 peças de prata como prova de que Sara havia sido respeitada e sua honra mantida. Abraão então orou por Abimeleque e sua casa, e Deus restaurou a fertilidade de todas as mulheres da casa de Abimeleque, que haviam sido impedidas de ter filhos por causa do ocorrido com Sara. Esse capítulo destaca a proteção divina sobre Abraão e Sara, mesmo em meio a erros e enganos humanos. Deus intervém para corrigir a situação e preservar o cumprimento de suas promessas. Ele também reafirma o papel de Abraão como profeta e mediador. O capítulo 21 de Gênesis apresenta acontecimentos importantes na vida de Abraão e sua família, demonstrando o cumprimento das promessas de Deus, conflitos familiares e sua providência em meio às dificuldades. Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão e Sara. Mesmo na velhice de ambos, Sara concebeu e deu à luz um filho. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. O nome Isaque, que significa riso, foi dado porque Sara riu de alegria, dizendo que Deus havia lhe trazido felicidade e que outros também se alegrariam com ela ao ouvir a notícia. Ela expressou gratidão por ter dado à luz, algo que parecia impossível devido à sua idade avançada. Quando Isaque foi desmamado, Abraão organizou uma grande celebração. Durante a festa, Sara notou que Ismael, o filho de Agar, a serva de Sara e mãe de Ismael, estava zombando de Isaque. Sara, preocupada com a herança de seu filho, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael, dizendo que Ismael não deveria compartilhar a herança com Isaque. Abraão ficou muito angustiado, pois Ismael também era seu filho. Deus, porém, disse a Abraão que não se preocupasse e que atendesse ao pedido de Sara, pois Isaque era o filho da promessa. Deus garantiu a Abraão que também cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação. Na manhã seguinte, Abraão deu pão e água a Agar e despediu-a com Ismael. Eles partiram para o deserto de Berseba. No deserto, a água acabou, e Agar, temendo pela vida de Ismael, colocou-o debaixo de um arbusto e afastou-se, chorando, para não ver o filho morrer. Deus ouviu o choro do menino, e um anjo apareceu a Agar,
confortando-a e reafirmando a promessa de que Ismael se tornaria uma grande nação. O anjo mostrou um poço de água a Agar, e ela deu de beber ao menino, salvando suas vidas. Ismael cresceu no deserto, tornou-se um habilidoso arqueiro e viveu na região de Parã. Sua mãe arranjou uma esposa para ele no Egito. Abimeleque, o rei de Gerar, e Ficol, comandante de seu exército, visitaram Abraão e reconheceram que Deus estava com ele em tudo. Eles pediram que Abraão firmasse um tratado de paz, garantindo que ele não faria mal ao rei, à sua terra ou ao seu povo. Abraão aceitou, mas mencionou que os servos de Abimeleque haviam tomado à força um poço que ele havia cavado. Abimeleque disse que não sabia do incidente. Abraão e Abimeleque fizeram um acordo, e Abraão separou 7 cordeiras como testemunho de que o poço era dele. Por causa disso, o lugar foi chamado de Berseba, que significa Poço do Juramento. Após o tratado, Abraão plantou uma árvore em Berseba e adorou a Deus, chamando-a de Deus Eterno. Ele permaneceu na região por um longo período. Essa passagem mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, o cuidado com todos os descendentes de Abraão e a importância de viver em harmonia com os outros. Algum tempo depois, Deus decidiu pôr Abraão à prova. Ele o chamou. Abraão. Abraão prontamente respondeu, aqui estou. Então Deus ordenou. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que lhe indicarei, você deve oferecê-lo como holocausto. Na manhã seguinte, bem cedo, Abraão preparou tudo para a viagem. Ele selou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo, além de levar Isaque. Assim, partiram em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão ergueu os olhos e avistou ao longe o monte onde o sacrifício deveria ser realizado. Ele então disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o menino subimos até lá para adorar. Depois, voltaremos a vocês. Abraão colocou a lenha do sacrifício sobre os ombros de Isaque. Ele mesmo levou nas mãos o fogo e a faca, e os 2 começaram a subir juntos o monte. Enquanto caminhavam, Isaque, curioso, perguntou ao pai: Pai? Abraão respondeu: Sim, meu filho. Isaque continuou: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Os 2 seguiram em silêncio até o local que Deus havia indicado. Chegando lá, Abraão começou a preparar o altar. Ele organizou as pedras, arrumou a lenha, em seguida, amarrou Isaque, seu filho, colocando-o sobre o altar, em cima da lenha. Com o coração firme em obedecer à ordem divina, Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse exato momento, o anjo do Senhor chamou do céu, dizendo: Abraão! Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. O anjo disse: Não toque no menino. Não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu, ali perto, um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto no lugar de Isaque, seu filho. Cheio de gratidão, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que porque você fez isso e não me negou o seu único filho, eu certamente o abençoarei. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia na praia do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e, por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Depois disso, Abraão voltou até os servos que o aguardavam, e juntos retornaram para Berseba, onde Abraão passou a morar. Sara, esposa de Abraão, viveu 127 anos. Sua morte ocorreu em Kiriat Arba, também conhecida como Hebrom, na terra de Canaã. Abraão ficou profundamente abalado pela perda de sua esposa e lamentou sua morte com grande tristeza. Após expressar seu luto, Abraão decidiu providenciar um local apropriado para o sepultamento de Sara. Como estrangeiro vivendo entre os hititas,
ele não possuía terras na região e precisava negociar um espaço para a sepultura. Determinado, ele foi até os líderes hititas para pedir permissão para adquirir uma propriedade. Abraão se dirigiu aos hititas com humildade, reconhecendo sua condição de estrangeiro e peregrino em suas terras. Ele pediu que lhe vendessem um terreno onde pudesse sepultar Sara com dignidade. Os hititas, por sua vez, demonstraram grande respeito por Abraão. Eles o chamaram de príncipe de Deus entre eles e ofereceram o uso de seus melhores túmulos gratuitamente, garantindo que nenhum deles negaria espaço para ele. Embora os hititas tivessem oferecido a terra gratuitamente, Abraão insistiu em pagar pelo local para garantir que a posse fosse legal e definitiva. Ele mencionou a caverna de Macela, situada no campo de Efron, filho de Zuar. Abraão pediu que a propriedade fosse vendida a ele por um preço justo. Efron estava presente entre os hititas no portão da cidade, o local onde transações importantes eram realizadas e testemunhadas. Em resposta ao pedido de Abraão, Efron declarou que estava disposto a dar o campo e a caverna gratuitamente. Porém, Abraão continuou insistindo em pagar o valor da terra. Efron então mencionou o valor da terra, 400 siclos de prata. Ele o fez de forma quase casual, indicando que o preço era pequeno diante da grandeza de Abraão. Abraão prontamente aceitou o valor e pesou a prata de acordo com os padrões comerciais da época, na presença das testemunhas hititas. Com isso, o campo de Efron em Macela, que incluía a caverna e todas as árvores dentro de suas fronteiras, foi oficialmente transferido a Abraão como propriedade permanente. Essa transação foi feita de maneira pública e formal, garantindo que Abraão tivesse direito incontestável sobre a terra. Após a conclusão da compra, Abraão enterrou Sara na caverna de Macela, localizada perto de Mamre, ou Hebrom, na terra de Canaã. Esse local se tornou o primeiro pedaço de terra que Abraão adquiriu na terra prometida, simbolizando o início do cumprimento das promessas de Deus. O capítulo encerra destacando o significado dessa aquisição, a legalidade da posse do terreno, garantida pelas testemunhas, e o estabelecimento de um lugar que seria o sepulcro familiar de Abraão e seus descendentes. O capítulo 24 do livro de Gênesis descreve a história detalhada da busca de uma esposa para Isaque, o filho de Abraão. Abraão, já idoso e ciente de que Deus o havia abençoado em todas as coisas, decide tomar providências para encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Ele chama seu servo mais confiável, o mais velho de sua casa, responsável por todos os seus bens, e o faz jurar que encontrará uma esposa para Isaque, mas que ela não deve ser escolhida entre as mulheres cananeias, pois Abraão queria que seu filho se casasse com alguém de sua própria parentela, da terra de onde viera. Abraão exige que o servo jure colocando a mão sob sua coxa, um gesto que simbolizava um compromisso sério. Abraão instrui que, se a mulher não quisesse voltar com ele, o servo estaria isento do juramento. Contudo, Abraão expressa sua fé de que o Senhor, o Deus dos céus, enviaria seu anjo para guiar o servo e garantir o sucesso da missão. O servo parte com 10 camelôs e vários bens valiosos de Abraão, como presentes, e viaja até a Mesopotâmia, a cidade de Naor, irmão de Abraão. Ao chegar próximo da cidade, ele para junto de um poço fora da cidade, na hora em que as mulheres saíam para buscar água. O servo faz uma oração pedindo orientação a Deus, suplicando que ele mostre a mulher certa para Isaque. Como sinal, ele pede que a mulher destinada a ser esposa de Isaque seja aquela que não apenas lhe ofereça água, mas também ofereça água aos seus camelôs. Enquanto o servo ainda orava, Rebeca aparece. Ela era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Rebeca é descrita como muito bela. Ela desce ao poço, enche sua vasilha e sobe novamente. O servo corre ao encontro dela e pede um pouco de água para beber. Rebeca prontamente oferece a ele água, sem que o servo precisasse pedir, também se oferece para tirar água para os camelôs até que todos estivessem satisfeitos. O servo observa em silêncio enquanto ela cumpre sua promessa, maravilhado com a resposta exata de sua oração. Depois que os camelôs terminaram de beber, ele tira joias preciosas, um pendente de ouro e braceletes, e as dá a Rebeca, perguntando de quem ela era filha e se haveria espaço na casa de seu pai para hospedá-lo. Rebeca responde que é filha de Betuel e neta de Naor, confirmando que pertence à mesma família de Abraão.
Ela também informa que há espaço suficiente e provisões para os camelôs. O servo, então, se prostra e adora a Deus, agradecendo por ter guiado sua jornada com tanto sucesso. Rebeca corre para casa e conta à sua família o que aconteceu. Seu irmão, Labão, ao ouvir o relato e ver as joias, vai ao encontro do servo e o convida para entrar. Eles oferecem hospedagem, comida e água para ele e os camelôs. Porém, o servo recusa comer antes de contar sua missão. Ele explica que é servo de Abraão, descreve a grande prosperidade de seu senhor e a bênção de Deus sobre Abraão. Relata como Sara, esposa de Abraão, deu à luz Isaque em sua velhice e como Isaque se tornou o herdeiro de tudo. Ele também narra o juramento que fez a Abraão e como Deus o guiou até Rebeca, atendendo sua oração. Após ouvir a história, Betuel e Labão reconhecem que o encontro foi obra de Deus e dizem que não podem se opor àquilo que ele ordenou. Eles concordam em permitir que Rebeca vá com o servo e se case com Isaque. No dia seguinte, o servo pede permissão para partir imediatamente com Rebeca. A família, inicialmente, deseja que ela fique mais alguns dias, mas o servo insiste. Então, chamam Rebeca para perguntar sua opinião, e ela concorda em ir. Rebeca parte com sua ama e as servas que a acompanhavam, montada nos camelôs. O servo de Abraão conduz o grupo de volta à terra de Canaã. Enquanto isso, Isaque estava no campo, próximo a Bir-lahai-roi, meditando ao cair da tarde. Ao levantar os olhos, ele vê o grupo de camelôs chegando. Rebeca também avista Isaque e pergunta ao servo quem ele é. Ao saber que é Isaque, ela cobre o rosto com um véu, em sinal de recato e respeito. O servo relata a Isaque tudo o que aconteceu. Isaque, então, leva Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e ela se torna sua esposa. Ele a ama e encontra consolo nela após a morte de Sara. Essa história destaca a providência divina e o cuidado de Deus na escolha de Rebeca como esposa para Isaque, enfatizando a importância da oração, da fé e da submissão à vontade divina. O capítulo 25 do livro de Gênesis é um relato importante que abrange 3 seções principais: o final da vida de Abraão, a genealogia de Ismael e o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaque. Após a morte de Sara, Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura, que lhe deu vários filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Entre os descendentes, Jocsã gerou Sabá e Dedã, e os filhos de Dedã foram os Assuritas, Letuzitas e Leumitas. Midian também teve filhos: Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eudá. Esses descendentes formaram diversas tribos e nações. Apesar de ter outros filhos, Abraão deu tudo o que possuía ao seu filho Isaque, o herdeiro da promessa. Para evitar conflitos, Abraão deu presentes aos filhos das suas concubinas e os enviou para longe de Isaque, para o leste, enquanto ainda estava vivo. Abraão viveu até os 175 anos. Ele morreu em boa velhice, sendo descrito como satisfeito com sua vida, e foi sepultado na caverna de Macela, que ele havia comprado dos hititas, junto ao túmulo de sua esposa, Sara. Seus filhos, Isaque e Ismael, cuidaram de seu sepultamento. Depois da morte de Abraão, Deus continuou abençoando Isaque, que habitava em Bir-lahai-roi. Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia, teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos, conforme Deus havia prometido. Os nomes dos filhos de Ismael são Nebaiote, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Esses 12 príncipes se tornaram líderes de tribos e habitaram uma vasta região que se estendia de Avilá até Sur, próximo ao Egito, em direção à Assíria. A Bíblia destaca que eles viveram em constante hostilidade com seus vizinhos. Ismael viveu 137 anos antes de morrer. A narrativa então volta a Isaque, que havia se casado com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão, quando tinha 40 anos. Durante os primeiros anos de casamento, Rebeca não conseguia ter filhos. Isaque orou ao Senhor em favor de sua esposa, e Deus atendeu à sua oração, permitindo que Rebeca engravidasse. Durante a gravidez, Rebeca sentiu uma grande movimentação em seu ventre, como se os bebês estivessem lutando. Preocupada, ela buscou a orientação do Senhor, que lhe respondeu: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos sairão de dentro de você, mas um será mais forte que o outro,
e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o momento de dar à luz, Rebeca teve gêmeos. O primeiro nasceu vermelho e peludo, e foi chamado de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú e recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Conforme os meninos cresceram, suas personalidades se tornaram distintas. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e gostava da vida ao ar livre. Ele era o filho favorito de Isaque, que apreciava sua caça. Jacó, por outro lado, era mais tranquilo e preferia ficar em casa. Ele era o preferido de Rebeca. Em um dia específico, Esaú voltou de uma caçada exausto e faminto. Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas. Esaú pediu um pouco da comida, e Jacó, percebendo a oportunidade, propôs um acordo. Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú, desvalorizando seu direito como filho mais velho e preocupado apenas com sua fome momentânea, respondeu: Estou morrendo de fome, de que me serve a primogenitura? Jacó exigiu que Esaú jurasse, e ele assim o fez, vendendo o direito de primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilhas. Esse ato demonstrou o desprezo de Esaú pelo direito que era seu por nascimento. O capítulo destaca a fidelidade de Deus às suas promessas, a transição da bênção de Abraão para Isaque, e a rivalidade que começou entre Jacó e Esaú desde o nascimento. A venda do direito de primogenitura é um evento significativo, pois prepara o terreno para a supremacia de Jacó, alinhada com o plano divino.